Glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Amém. Fui muito abençoado, fomos muito abençoados. Bom louvarmos a Deus, elogiarmos esse nome que está acima de todo nome, nome do qual nós nos rendemos e elogiamos dia a dia. Amém, queridos? Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Dê um abraço nele, um aperto de mão, diga quão bom é vê-lo aqui. Dá uma ombrada nele se ele não acordou, um pescotapa, um peteleco na orelha dele. Amém? Acorda aí, varão, acorda, varoa. Amém? Vamos cultuar a Deus, já estamos cultuando a Deus. Amém? Cultuar é entregar. Então, pastor, mas eu vim aqui para receber. Pois bem, então mude seu estilo de vida. Amém? Então você veio para entregar algo. E quando nós entregamos algo de coração, Deus responde. Tenha certeza disso, Deus responde. Deus se apraz em responder às orações de um coração contrito e quebrantado. Se há algo que Deus não resiste, é um coração contrito e quebrantado. Queridos, quando Deus encontra esse coração, olha, Deus realmente se revela, Deus se expõe, Deus abre realmente seus mistérios e Deus fala. Então que Deus possa encontrar corações contritos e quebrantados à sua presença, amém? Lembrando sempre que quebrantamento, queridos, é de dentro para fora, amém? Quebrantamento não é de fora para dentro. Quebrantamento é a tua alma lutando com o espírito. Essa luta interior que está dentro de nós. Quebrantamento é muito mais do que chorar. Quebrantamento é muito mais do que cair. Quebrantamento é a minha alma querendo pecar e meu espírito falando não. E aí você chora, aí você briga, aí às vezes você cai, aí você levanta. Quebrantamento. Quando Deus encontra isso, é interessante, porque quebrantamento é porque realmente é uma briga, né? É uma guerra. E por vezes, algumas vezes, não queremos falar, alguns falam que nós somos pecadores, né? Não falam isso? Eu não faço essa leitura bíblica. Paulo, quando vai escrever, por exemplo, a igreja em Éfeso, aos santos de Éfeso, porque se eu me coloco como pecador, é porque o meu denominador comum é pecar, e não pode ser. Não pode ser. O pecado na minha vida, a partir do momento que eu aceito Jesus, o pecado é algo que não faz parte mais da minha essência. Não é mais denominador comum mais em mim. Pelo contrário, eu sou santo. Santidade essa que sempre será relativa, porque a absoluta somente é de Deus. E por ser relativa, eu peco. Então eu sou um santo que peco. Infelizmente, enquanto eu trouxer, enquanto estivermos nesta terra, essa herança adâmica, essa concupiscência, essa inclinação ao erro, iremos pecar. Mas meu coração, minha vida se quebra por dentro, e eu me quebranto, e Deus vê esse coração. Interessante que Deus está preocupado e apontando e olhando para esse coração quebrantado, esse coração que briga e que às vezes erra. Esse coração Deus quer, esse coração Deus está à procura. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, quero chamar minha querida irmã Dona Diva. Hoje foi, na verdade foi sábado, sexta-feira, não foi? O dia dos avós. Está aí, missionário. Avós engloba avó, avô, né? Isso aí, porque também sugeria a mim também um certo preconceito. Isso não pode existir nunca. Mas a Dona Diva vai recitar aqui um poema. Vai encostar ali, Dona Diva. Quer uma cadeira, Dona Diva, para sentar? Não, né? Desculpa, Dona Diva. Me perdoa. Quer o microfone, Dona Diva? Amém.
Bom dia, amada igreja. Levanta o dedinho quem é vovó, que a Melissa vai distribuir uma lembrança para vocês, tá bom? Amém. Muito bom, uma lembrança da nossa igreja. Quero agradecer novamente aos diáconos que pensaram nisso. Uma lembrança para as vovós. Amém, nesta manhã, nesse dia tão importante. E que por vezes, eu falei no café da manhã, por vezes esse dia ele passa despercebido em relação à igreja. Então não podemos deixar uma data tão importante como essa. E tudo que foi falado nesse poema, realmente nós encontramos respaldo bíblico em tudo, não é verdade? Então eu falei pela manhã, falei um pouco mais cedo aí no café, que o salmista declara que os filhos, os netos, melhor dizendo, são coroas de seus avós. Então a vida é muito sábia, Deus é muito sábio, né? Deus trabalha em gerações. Então você se casa, você tem sua vida como casal, você tem filhos, ou adota filhos, ou tem outros fatores, e Deus vai de geração em geração nos abençoando. Então eu sei que tem gerações aqui que começou na vovó, na bisavó, com o Evangelho, e o Evangelho chega até hoje em nossas vidas. Então é um privilégio realmente essa data, e temos sempre que rememorar essa data tão importante da igreja, sim, dos avós, do avô e da avó, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Vamos dar uma salva de palmas para Cristo. Deus abençoe cada vovô, cada vovó nesta manhã, que Deus cada vez mais renove as vossas forças, e é sempre aquele porto seguro realmente, né? Um porto seguro é um lugar onde estraga os filhos. Dizem isso, que a vovó pode estragar um pouquinho os filhos, né? Então é brincadeira, né? Mas a vovó sempre dá aquilo que o pai não deixa, a vovó escondido vai lá e dá pro neto, aí os pais brigam, é uma benção. Família é uma benção, gente. Família é maravilhoso. Maravilhoso. Quem tem irmãos, então, sabe, eu brigava muito com o meu. Inclusive, ontem foi aniversário do missionário Marcelo Gama. Então, quero agradecer a Deus pelas felicitações que enviaram a ele. Então, nossa, brigávamos muito, demais. Então, mas no final estávamos nos abraçando. Irmão, né, gente? Irmão. Então, aliança de sangue, isso nós temos que trazer para as nossas vidas. Família é tudo. Deus, família, igreja. Amém? Saiba escalonar desta forma, e sem dúvida Deus sempre estará no controle da sua vida. Porque se a família se rompe, meus amados, tudo se desestabiliza. Tudo. Igreja, em todos os aspectos você perde realmente o sentido. Família é o sentido de estarmos aqui nesta terra. Amém? Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, quero chamar meu querido missionário Alexandre, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Esse homem pequeno, né, que a igreja já o conhece, com a minha querida Emília, Vitória e o Natan, a família abençoada. Vitória, que outra menina que chegou aqui, então tá linda. Alexandre ficou um pouquinho traumatizado com o cabelo cortado, né? Mas depois ele vê que está bonito demais, né? Deus vai curar esse homem. Era um cabelão, o cabelo da Vitória vinha na cintura, né? Mas ficou muito bonito, Vitória. Não dá bola pro teu pai, não. Tá bom? Mas, queridos, assim, com muita alegria que tenho aqui o retorno do meu querido missionário Alexandre, que hoje está servindo ao lado do pastor Glauber, lá na Igreja Nova Vida do Alto da Boa Vista. Então, herança, ou melhor, é originário aqui da Igreja de Vila Isabel. Então, aqui, minha querida Emília foi batizada, Vitória foi batizada, depois foram enviados para os Macacos. Eu estava conversando com o missionário Pedro Paulo, que está dirigindo a Igreja dos Macacos e fazendo um trabalho fantástico. E eu consigo ver o cuidado de Deus, né? Esse homem chegou lá nos Macacos e praticamente construiu um imóvel, né? Então, em todos os aspectos, desde colocar piso até ministrar no púlpito. Então, o trabalho árduo que foi colocar aquela igreja para funcionar, e as ministrações, o primeiro batismo ocorreu na direção do missionário Alexandre, ali ele esteve pastoreando até o momento onde, através do nosso pastor Martim Lutero, foi chamado para dirigir a igreja da freguesia, assumiu
a igreja lá dos macacos, nosso missionário Carlos Eduardo, oriundo aqui também de Vila Isabel, e ali assumiu e teve uma árdua responsabilidade, que era substituir o missionário Alexandre, e ali ele conduzindo, e eu um dia conversando em importância do Cadu, do missionário Carlos Eduardo, Cadu, né, gente? Importância do Cadu em manter aquela igreja, manter ela aberta. Foi um período, o Alexandre deu crescimento, o Cadu fez com que aquela igreja não fechasse suas portas. Então manteve aquela igreja como se esperasse alguém com perfil exato para conduzir aquela igreja e aquela igreja crescer. Então Deus é sábio, então Deus protegeu aquela casa, e hoje eu estive pregando quarta-feira na comunidade de macacos, igreja cheia, fiquei impactado, lindo, com louvor. Então a Sofia dirigindo louvor, começou com o missionário Alexandre, né? Então a Sofia teclado e louvando e dando ordem para os marmanjos. Quando alguém, tem um rapaz tocando violão também, quando ele errava, ela olhava assim, uma cara feia, eu falei, meu Deus, Sofia tem quantos anos? Sofia tem 10 anos, teclado, voz, é difícil você tocar e cantar, ela toca, canta e ainda olha com cara feia para quem erra ali no instrumento. Então, e eu louvo a Deus porque foi um irmão ali da sede que olhou a Sofia e falou, Sofia, seus pais não podem bancar seus estudos, então eu vou arcar com esse valor. Colocou ela numa escola de música, então ela está estudando hoje lá. Então, muito bom enxergarmos isso. Então, nossa bateria aqui vai estar um tempinho parado, né? Porque a Débora vai passar um ano fora, nosso teclado está um pouquinho parado. Eu gosto, e sempre tive isso no meu coração. A gente fala, pô, mas não tem tecladista, não tem baterista. Tira para ganhar mais espaço. Não. Importante o instrumento estar aqui, para que Deus toque o seu coração. Se Deus tem um talento, colocou algo no seu coração, às vezes tem talentos aqui enterrados. E eu olho, eu nunca vou me esquecer, eu estou atropelando. Eu nunca vou me esquecer no Borel. No Borel, o rapaz estava chegando na igreja, pastor, estou desviado. Pastor, mas aquela bateria, pastor, eu sempre fui baterista. Cresci na casa de Deus, assembleando, né? E a Assembleia de Deus é muito... a oportunidade que dá para o instrumentismo, maravilhoso. Então, cresci, mas me desviei. Pastor, tristeza aquela bateria vazia, varão. Sobe lá agora e toca. Pastor, estou desviado. Querido, vai lá, estou pedindo. Pastor, mas como é que eu vou subir sem reverência, querido? Pega aquela bateria, senta ali e toca. É mesmo, pastor? Não estou pecando, não? Rapaz, senta lá. Ele foi lá, sentou, acabou o culto. Pastor, estou voltando para Jesus. Então, às vezes, criamos, né, espectros, criamos paradigmas e afastamos as pessoas. Não, agora você vai ter que frequentar 10 aulas. Não, agora você vai ter que isso. Já foi embora. No tráfico ali, no morro, do lado, assediado. Então, o missionário sabe muito melhor do que eu sobre isso. Mas vamos orar pela vida do missionário que estará ministrando hoje sobre nossas vidas. Tenho certeza que a igreja... fiz convite ontem, né? Ontem pela manhã no café que estivemos aqui. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos e o bendizemos, meu Pai, por esta manhã maravilhosa que nos concede. Deus, obrigado porque com alegria que recebemos, Deus, um filho desta igreja, uma família desta igreja. Deus, e com muita satisfação que vemos seu ministério crescer, avançar, Deus. Continue a abençoá-lo nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que tem se colocado em suas mãos. Deus, o use poderosamente nesta manhã. Deus, obrigado, meu Pai, por esta boca no qual tu levantaste nesta terra. Então abençoa-nos, Deus, com a pregação do teu Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu costumo dizer que quando saí da freguesia, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos. Eu falei assim, agora vamos voltar para a nossa casa, que é a Vila Isabel. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Nós não saímos de Vila Isabel. Nós somos Vila Isabel no Alto da Boa Vista. Nós somos Vila Isabel em São Cristóvão. Nós somos Vila Isabel no Rio de Janeiro. Eu tenho o maior orgulho de ter como mestre o pastor Alexandre Gama, um homem que vocês têm um privilégio enorme de ter como pastor de vocês. Eu costumo dizer que ele me pregou uma peça ontem
Eu não sabia que o missionário Fábio Franco estaria aqui. Eu não sabia que o pastor Walter e a Michelle estariam aqui, que senão nem vinham. Porque aumenta a minha responsabilidade da pregação, mas tem um hino que diz assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aí tem um complemento que diz assim: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, cante, vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Não abra mão da sua igreja. Não abra mão do lugar que você está. Não abra mão do seu pastor. Não abra mão desse ministério. Não abra mão deste lugar em que você adora a Deus. Às vezes nós estamos atribulados, muito atribulados, e quem procuramos? O pastor. Às vezes estamos passando por lutas e o que procuramos? O pastor. Corremos para o pastor. Estamos doentes? Corremos para o pastor. Ganhamos dinheiro lá fora? Corremos do pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para você esta manhã: não abra mão da sua igreja. Amados, eu quando estou lá fora, eu fico assim, eu não sou de qualquer outro lugar senão da Nova Vida de Vila Isabel. Eu não tenho outro pastor, e glórias a Deus eu tenho um pastor que eu posso ligar, que eu posso pedir, que eu posso falar. Às vezes a Emília liga para a Luciana e despeja na Luciana algumas aflições. Às vezes o pastor, está tudo bem, tá, eu posso contar. Não abra mão da sua vida com Cristo. Mas também não abra mão igualmente da vida do seu pastor, da vida da sua igreja. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos passando por momentos terríveis em nosso país, e eu não posso falar pelo mundo, eu estou focado efetivamente no nosso país, porque é aqui que eu vivo. Nós nunca tivemos uma bancada evangélica tão forte, em qualquer esfera pública que seja. Quem acompanha um pouquinho de política sabe disso. Nós nunca tivemos igrejas tão fortes, ministérios tão grandes como estamos tendo. Vê a Advec, vê Batista Plenitude, ministérios enormes, muito grandes. Vidas se convertendo aos milhões. Mas em compensação, nunca estivemos tão afastados de um evangelho puro e verdadeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque devemos dar glórias a Deus pelo ministério de Nova Vida, que prega a palavra. Eu vou ser o pregador, mas nem precisava, porque a palavra pulula no coração desse ministério. O pastor pregou. Se eu fosse dizer, ele me chamou para pregar ontem de manhã, mas se eu fosse dizer para ele assim, eu disse a minha pregação para ele. Porque o Espírito está clamando, irmãos, por nossas vidas, por vidas atuantes no Evangelho. Eu estou me sentindo livre. Hoje eu estou pregando aqui, mais tarde eu estou pregando no Alto da Boa Vista. Outro irmão me chegou para pregar na Assembleia de Deus. Eu estou me sentindo livre porque eu acho que a vida da igreja é pregar o Evangelho. Não existe outro objetivo da igreja senão pregar o Evangelho. Mas ao contrário, nós estamos buscando cada dia mais sobre a vida desta terra. Paulo vai dizer em Coríntios 15, dizendo assim: olha, se você espera em Deus somente nesta vida, tu és o mais miserável dos homens. Porque o maior intuito do Espírito, o maior intuito de Deus é te levar para o céu. Possa ser que você tenha carro do ano, trabalhe, conquiste,
Possa ser que você passe num concurso, trabalhe, conquiste, estude. Possa ser que você venha ganhar uma herança muito boa, usufrua dela. Mas se você espera em Deus, somente nesta vida, tu és o mais miserável dos homens. Eu serei o mais miserável dos homens, porque o que Deus realmente quer é olhar na tua face, cara a cara, e dizer: vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Porque morreremos. Não saberemos quando. Tomara que duremos 200 anos. Eu quero que o pastor tenha 200 anos de vida. Eu quero que a minha esposa viva 500 anos. Porque eu sei que eu vou tê-la por mais tempo. Quem dera. Ame a sua igreja. Ame o Espírito que fale. Abra a sua Bíblia. Em Hebreus, no capítulo de número 3. Talvez você tenha vindo aqui essa manhã para ouvir um missionário. Mas aprove Deus, glórias a Deus, do Espírito tomar as rédeas e dizer assim: quem vai falar hoje sou eu. Então abra o seu coração. Tem Hebreus na Bíblia, né? Parece que roubaram a minha aqui. Achei. Hebreus, no seu capítulo 3, versículo de número 7. Hebreus, carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 3, versículo 7. Oh, Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Versículo 11 diz: assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato os guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Eu vou aproveitar a oração do pastor e já vou começar a mensagem. Paulo faz uma advertência aos irmãos de Hebreus, dizendo: é hoje. Se você ouvir a voz do Espírito hoje, não endureçais os vossos corações. Paulo está fazendo essa advertência porque nós temos a mania, eu posso dizer, eu tenho a mania, de olharmos para o passado e vermos quanto Deus nos usou. E olharmos para o passado, quanto Deus fez maravilha através do meu ministério. E olharmos para o passado, como eu servi a Deus com toda a minha alma e com toda a minha força. Olhamos para o passado e nos vangloriamos do que já foi feito, do que já passou. Enquanto hoje ainda estamos com o coração duro, ainda não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, em que diz tantas coisas ao nosso coração. Eu ontem nem sabia da existência de um livro que eu vou procurar. O missionário Jefferson estava dizendo: O Deus Esquecido é o título do livro. Esquecemos do Espírito de Deus. Oramos a Jesus e devemos fazê-lo. Oramos em nome de Jesus ao Pai e devemos fazê-lo. Mas se você pegar teologicamente, na verdade,
Quem está ao nosso lado em pessoa neste momento é o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus vai falar, eu preciso ir para que ele venha. E em outro momento ele diz, eu vou enviar outro do mesmo ser, da mesma natureza. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Temos o Espírito habitando dentro de nós e muitas vezes só damos ouvido às vozes lá do passado. Paulo diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque um coração endurecido, irmãos, é um problema para o Espírito. Um coração endurecido é um problema para a igreja. Um coração endurecido é um problema para o ministério. Um coração endurecido é um problema para a sua vida. Um coração endurecido é um problema para a sua cidade. É um problema para o seu estado. É um problema para o seu país. Porque vidas estão morrendo e o Espírito está gritando, igreja, o mundo espera a tua manifestação como filho de Deus. Talvez essa manhã você entrou aqui achando que você ia ouvir uma palavra que te trouxesse um pouco mais de ânimo no coração, mas eu quero te dizer uma coisa, se hoje ouvir a voz do Espírito, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Paulo fala de um processo que o povo do deserto estava passando, em que diante do deserto, irmãos, não tenham dúvidas, passaremos por desertos. Porque deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar em que Deus se mostra e se revela a você, seja numa coluna de fogo durante a noite, seja numa coluna de fumaça durante o dia. Mas no deserto, Deus não te deixa sozinho. Passei alguns meses atrás num deserto, buscando a Deus, Senhor, dá-me uma orientação. A minha família, minha esposa, sabe exatamente do que eu passei, ou no que passei. Em momento algum perdi a minha fé, mas chegou um momento que eu estava desorientado, enquanto o Espírito estava gritando para mim, olha para mim, porque eu vou te guiar. Olha para mim, porque eu sei o caminho que você deve seguir. Olha para mim, porque eu vou te levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Não se preocupe, não temas, mas ouça a minha voz. Porque muitas vezes nós somos tomados por uma superioridade que não temos. Tenho ouvido muita pregação psicológica, irmão. Tenho ouvido muitas pregações. Outro dia eu estava ouvindo um pastor que parece que ele quer fazer uma maquiagem naquilo que você realmente é. Somos pecadores. Somos homens e mulheres que carecemos e dependemos do Espírito de Deus para manter as nossas vidas ativas espiritualmente falando. Não somos capazes de levar as nossas vidas sozinhas ou sozinhos. O próprio Jesus já diz em determinado evangelho, sem mim nada podereis fazer. Sem mim você pode até ter um bom emprego. Sem mim você pode até ter um carro do ano. Sem mim você pode ter uma mansão. Sem mim você pode ter qualquer coisa, mas nunca terá salvação. Nunca entrará no reino celestial. Nunca entrará na terra prometida. Era isso que o Espírito dizia dia e noite para o povo que estava no deserto. É só me seguir, é só confiar, é só crer, é só acreditar, é só ouvir a minha voz, é só deixar eu guiar a tua vida e tu verás o quanto tu serás feliz nesta terra. Muitas vezes somos endurecidos pelo que vemos. Você abre qualquer noticiário hoje em dia e o que mais você vê é violência. Tem gente que já não vem mais à igreja à noite porque tem medo. Está amarrado. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. E nós devemos amar a casa do Senhor. O salmista diz assim, por amor da tua casa, eu vou dar os meus bens, a minha prata, o meu ouro particular, por amor à casa do meu Deus. Somos embrutecidos. Estamos voltando à lei do talião. Estamos voltando ao código de Hammurabi, aonde diz olho por olho, dente por dente.
Outro dia, conversando com um crente, ele falou, bandido bom é bandido morto. Eu olhei para ele e falei, misericórdia! Bandido bom é bandido convertido, na casa do Senhor, tocando bateria, tocando teclado, dando glória a Deus. Estamos sendo embrutecidos a cada dia e não olhamos mais para o próximo, enquanto a ordem do Senhor é amai a Deus sobre todas as coisas, mas também ao próximo como a ti mesmo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez essa manhã você entrou aqui querendo cura, e eu creio. Êxodo, seu capítulo 16, diz que Ele é o Senhor que nos sara. Isaías vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é que você ouça a voz do Espírito, entenda o teu ministério, entenda a tua utilidade no corpo. Você pode entender isso? Você pode entender a demonstração do Espírito esta manhã dizendo, você é importante para mim. Você é importante para esta igreja. Você é importante para o seu pastor. Você é importante para este ministério. Não se deixe embrutecer. Nós já tivemos os singulares na sede. E estão fazendo tantas campanhas de encontro de singulares, para que as pessoas, e uma fala me chamou muita atenção. A irmã falava assim, para você que está separado, que sofreu uma desilusão amorosa, está com seu coração fechado. E eu pensei assim, verdade, uma desilusão amorosa, missionário Flávio, tranca o coração do homem. Talvez o missionário não tenha usado uma palavra muito boa para contigo. Talvez o missionário Flávio não tenha passado na rua e te dado o bom dia que você merece, porque não te viu. Talvez o pastor falou alguma coisa no púlpito que tocou o teu coração de uma maneira que você não entendeu muito bem e você travou o seu coração. Mas esta manhã o Espírito de Deus quer tratar da sua vida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque A vai errar, B vai falar uma palavra maldizente, mas se o teu coração estiver ligado no Espírito Santo, você vai entender efetivamente que às vezes estamos num momento ruim. Que aquele que te xingou no trânsito não está num dia muito bom. Que aquele teu vizinho que jogou lixo no teu quintal não está num dia muito bom. E quando nós entendemos a voz do Espírito, devemos ter compaixão. Estávamos tomando café e eu vi um dos irmãos. Como é que é o nome do irmão que levou o café lá? O diácono daqui da igreja atravessou a rua. Marcos. Levou um café, um pão para o pessoal que estava lá fora, jogado do outro lado. Quantos de nós passamos pelas ruas, pelas calçadas, pelas marquises, vemos tanta gente jogada pelo meio da rua e não nos dignamos a baixar e dar uma palavra, olha, Jesus te ama. Jesus tem a solução para a tua vida. Ao contrário, eu não sei se os irmãos sabem, eu estou rodando no Uber. Eu sou funcionário público. E um dia eu falei, Senhor, eu preciso pregar mais, eu preciso falar mais de Ti. E a minha esposa até levou um susto, que no dia seguinte eu falei para ela, eu vou trabalhar no Uber. Aí ela, você está maluco? Essa cidade é tão violenta. Mas o Espírito falou no meu coração que eu devo trabalhar no Uber. Primeira corrida que foi chamada, irmãos. Eram 11h30 da noite, no centro de Umbanda ali no Estácio, no Rio Comprido. Entrou umas mulheres todas vestidas de santo. E eu, doido para falar, né? Falei, agora eu vou falar. Agora eu vou pregar o Evangelho. E o Espírito no meu coração fica quietinho. Aumenta o rádio. Já estava lá na melodia, aumentei um pouco o rádio, uma delas participou a outra, eu percebi. Aí eu perguntei, tem algum problema no rádio? A senhora quer ouvir outra coisa? Ela, não, moço, deixa aí. No final da corrida, elas, o senhor ora por nós?
só o nome de vocês aqui que eu vou orar. No dia seguinte, peguei 2 prostitutas saindo de um centro de macumba no centro da cidade, na Frei Caneca. Falei, o negócio tá bom. Falei, agora eu vou pregar. E elas começaram a conversar, não, que ele mandou tomar banho de ebó, mandou fazer não sei o quê, mandou fazer não sei o quê, porque nossa vida vai melhorar. E eu, quando ia falar ao Espírito, cala tua boca aí, velho. Aumenta o rádio. Aumentei o rádio, elas foram ouvindo mim. Já chegando no finalzinho da viagem, ela, moço, é crente? Eu sou. Você não pode orar por nós? Falei, posso. Agora? Pode ser agora. Começamos a orar, elas começaram a chorar. E daqui a pouco uma delas falaram assim, nós não somos daqui do Rio, nós somos de... Falou o nome da cidade dela. E o que mais a gente quer sair dessa vida? Nós estamos morrendo nessa vida. E as pessoas nos desprezam, nos maltratam. E chorando, elas foram embora. E eu creio que o Espírito... Eu não sei se você está entendendo essa mensagem esta manhã. Mas o Senhor, o Espírito de Deus, precisa da tua voz. O Espírito de Deus precisa da tua vida. Seja enrolada do que for. Irmãos, eu às vezes saio 10 horas da noite da escola e vou rodar no Uber. E quando eu estou rodando no Uber, eu fico, Senhor, envia alguém para ouvir de Ti. Envia uma vida para ouvir de Ti. Irmãos, eu tenho tido experiência, minha esposa sabe disso. Dentro daquele carro, é claro que eu comprei um carro novo, né? Um carro zero. Que é para dar o de melhor para a pessoa que vai entrar ali. Mas na verdade eu fui perceber que o melhor que eu tenho para dar para aquelas pessoas é a voz do Espírito de Deus sobre a vida delas. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A dureza de coração, ela tem alguns motivos, e eu queria trabalhar isso com vocês efetivamente. Hebreus, no seu capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu botei um vídeo para Emília ouvir, um irmãozinho foi cantar numa Assembleia de Deus, lotado, irmãos, enorme igreja, não foi? E o hino que o irmão cantou era só exortação contra o pecado. E aí o cinegrafista teve uma sacada muito legal, que ele começou a mostrar o rosto das pessoas. Um estava assim, ó. O outro estava. O outro olhando para o teto, porque era contra o pecado. Eva, irmãos, ouvia, eu não sei por quanto tempo, porque a Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que foi do dia para a noite. O convencimento da serpente com Eva, eu tenho certeza, não foi da noite para o dia. Eu acho que todo dia, irmãos, a serpente ia lá, e aí, Eva? Tu já viu aquela árvore que está ali? Que árvore linda, frondosa. Você já viu a raiz dela? Que raiz linda. Você já viu o tronco desta árvore, Eva? Que coisa. Olha como essa madeira é lisa, nobre. Até que um dia, de tanto tornar aquela árvore bonita, ela chegou até o fruto. Isso é, como diz o missionário Alexandre, como é o nome dele? Que prega aqui. Cristiano. Isso aqui é nas minhas faculdades mentais, né? Eu fico pensando nisso, eu acho que a serpente não chegou assim e disse, olha que fruto lindo, não. Ela mostrou a raiz, ela mostrou o tronco, ela mostrou as folhas, ela mostrou como a árvore era frondosa, até chegar, nós estamos passando, infelizmente, por esse mesmo processo.
Agora tem televisão 8K, 10K, 55 polegadas. Outro dia eu trabalho numa comunidade, passei dentro da comunidade, estava a porta aberta, e a televisão tomava quase toda a sala daquela mulher. Falei, nossa, que televisão grande. Para um quarto tão pequeno. E é legal ter uma televisão grande, mas quando você liga no canal 13, a violência está lá, pastor. Quando você passa para o 4, a pornografia está lá. Quando você passa para o 11, tem uma menina que grita muito. Está tudo violento no Rio de Janeiro. Mataram 30. Prenderam não sei quantos. Olha, esse Rio de Janeiro está um perigo. E vamos sendo endurecidos. Vamos sendo, irmãos, não tem coisa melhor que dizer assim, como acabar com essa violência? Mata tudo quanto é bandido. Estamos tornando o nosso coração de pedra pelo que ouvimos. Mas hoje vamos aprender que devemos ouvir o Espírito de Deus. Esse sim traz vida. Qual é o problema de ter o coração abrutecido, ter o coração como pedra? Primeiro, você fica insensível diante da grandiosidade do amor de Deus. É a primeira coisa que você vai começar a sentir quando o teu coração está em pedra. Deus é tão maravilhoso. Deus se revela de tantas maneiras que quando o nosso coração está como de pedra, nós ficamos insensíveis às maravilhas do amor de Deus. Deus te salvou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Só de pensar nisso, irmãos, dá vontade de sair pulando por essa rua dizendo, eu sou salvo. Eu sou alguém cujo Deus enviou o seu próprio filho para morrer na minha morte. Não tem um hino que diz, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Esquecemos disso muitas vezes. O povo, quando estava no deserto, Êxodo vai dizer, reclamava o tempo todo, pastor. Mas esquecia-se que nem a roupa no seu corpo envelhecia. Um coração de pedra não consegue perceber os milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Eu agora estou num apartamento que quando eu abro, eu dou direto para o céu. Um céu azul, lindo. Tem dia que está maravilhoso. Eu sento na cama e muitas vezes ela ainda está meio sonolenta. Ela pergunta, está passando mal? Eu estou contemplando as maravilhas que Deus fez por mim. Hoje eu acordei. Hoje eu pude abrir os meus olhos e entender o que Jeremias diz. As misericórdias de Deus se renovou mais um dia sobre a minha vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Às vezes um coração embrutecido não faz que você perceba, faz com que você não perceba mais esse amor divino. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Romanos 5,8 está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não poupou esforços. Mesmo estando afastado dele, ele se deu como resgate para as nossas vidas. Contemple esta manhã todos os milagres que Deus tem feito na tua vida. Não deixe o teu coração se embrutecer. Segunda coisa, é que você fica insensível diante da gravidade do pecado. E olha que perigo. Quando nós estamos com o coração embrutecido, nós ficamos insensíveis quanto à gravidade do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6,23. Uma característica dessa geração
é a indiferença quanto ao perigo do pecado. Quantas vezes nós ouvimos aqui deste púlpito o próprio pastor dizendo, Deus usando o pastor dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Essa manhã, o Espírito está gritando em alta voz para você, cuidado com o pecado. Cuidado com aquilo que o mundo oferece, cuidado com aquilo que o diabo oferece, cuidado com as benesses deste mundo, porque somos tentados o tempo todo, pastor. Somos tentados o tempo todo, missionário, a ficar insensíveis quanto ao pecado. Quanto ao pecado. O pecado é grave. O pecado causa morte. E esta manhã o Espírito está falando para nossas vidas. Cuidado com o pecado. Um coração embrutecido. Terceira coisa que eu quero te falar é que você fica insensível diante da urgência da salvação. A salvação, ela é diária. A salvação, ela é a cada dia. A salvação é essa briga que o pastor falou logo no início, da alma com o espírito, cada um querendo fazer a sua vontade. Parece que tem um livro, eu ouvi isso de alguém, eu não sei se no para-choque de um caminhão, mas diz que dentro do nosso ser existem 2 leões brigando. 2 leões. E vai vencer aquele que você dá mais comida. Essa manhã, não fique insensível contra o perigo do pecado. Não fique insensível contra a urgência da salvação. Salvação só para mim? Não. Salvação para aquele moribundo que está lá do outro lado da rua. Salvação para aqueles que estão presos nos presídios. Salvação para aquele que está num leito de hospital. Salvação para aqueles que estão dormindo embaixo. Isso é trabalho que a igreja deve fazer. Nada pode ser pior numa sociedade, principalmente numa sociedade que se diz cristã, quanto ao abrutecimento do seu coração. Mas existe saída, missionário. Eu não quero me prolongar muito. Existe. Essa manhã, diante de tamanha exortação, a gente precisa aprender algumas coisas. Zombava-se do pecado antes de Noé. O resultado? Dilúvio. Zombava-se do pecado antes de Sodoma e Gomorra. Ou em Sodoma e Gomorra. Qual foi o resultado? Foram devastados. Zombavam-se do pecado nos reinos do norte e do sul. Resultado? O reino do norte foi levado cativo para a Síria e o do sul levado cativo para a Babilônia. Hoje, fazemos quase a mesma coisa. Eu estou dizendo como fazemos, é que nós fazemos parte de uma sociedade que zomba do pecado o tempo todo. Lutar contra o pecado é coisa de gente quadrada, já diz alguns. Lutar contra a própria carne, irmãos, não existe luta pior do que essa que é travada dentro de nós. O Espírito falando aos nossos ouvidos e a carne gritando no outro. Eu via muito Tom e Jerry quando era pequeno. Não tem muito tempo, Tom e Jerry passou agora mesmo, né? É um desenho novo. Mas no Tom e Jerry sempre tinha um anjinho aqui e sempre tinha um diabinho aqui. O diabinho ficava assim, mata ele. Bota armadilha para ele. E o anjo, não faça isso. Você deve amar o gatinho. Tadinho do bichano. Estamos assim. A sociedade grita para o nosso lado que é normal algumas coisas. Enquanto o Espírito de Deus está falando do outro lado, dizendo assim, isso não é normal, isso vai te levar para a morte. Você não pode pecar dessa forma. Seja o troco errado no mercado. Outro dia a menina me deu, eu dei 50 para tirar 20, ela me deu 45. E eu olhei aquilo, a primeira coisa que veio na cabeça, me dei bem. Só paguei R$5 por uma coisa que custava 20. Aí o Espírito é mesmo, você se deu bem, devolve aí. Eu gosto muito de conversar com a minha filha, que ela tem umas percepções que às vezes eu não tenho. Converse com seus filhos.
O Espírito usa muito eles para falar contigo. Converse com seus pais. O Espírito usa muito eles para falar contigo. Converse com teu vizinho. Primeira palavra que eu ouvi sobre Jesus Cristo, sobre ser escolhido, eu ouvi da boca de um ímpio tomando cerveja com ele. Ele de repente parou, a gente estava conversando alguma coisa, eu olhei para ele, ele me olhou, ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Um ímpio. Eu estou aqui bebendo cerveja contigo. Ele: mas você não deveria estar aqui. Você é um escolhido de Deus. E de repente ele voltou a conversar como se nada tivesse acontecido. E ali, claro, eu, espírito, parece que ele incorporou alguma coisa, mas já era o Espírito de Deus falando assim: o teu lugar não é com o pecado do mundo. Você é santo. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na igreja de Nova Vida em Vila Isabel, está na hora de ouvirmos a voz do Espírito e trabalharmos pelo reino. Dar-nos a mão uns aos outros. Quando eu vejo a irmã Diva aqui falando, eu fico: milagre. Milagre o tempo todo estão acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes, por nosso coração está embrutecido por tantas vozes que ouvimos, já não glorificamos mais a Deus por este milagre. Porque só entendemos que milagre só acontece quando é uma coisa enorme. E milagres estão acontecendo todos os dias. Vitória é o meu milagre. Vitória é um milagre todo dia na minha vida. A minha esposa já não preciso dizer, porque é um milagre completo. Eu falo para ela assim: Deus é bom contigo. Deus te ama. Me dá para você uma prova de amor de Deus. E um dia ela virou para mim e falou assim: agora eu entendi. Falei: o quê? Por que eu nasci? Por que você nasceu? Para ter você ao meu lado. É brincadeira. Na verdade, ela entendeu que nós, muitas vezes, precisamos uns dos outros para conversarmos, para colocarmos as nossas aflições. O pastor está sempre com o gabinete aberto. E toda vez que eu passo por ali para ir no banheiro, às vezes tem alguém ali conversando com o pastor aberto, no sentido receptivo, né? O pastor nunca se fechou a receber quem quer que seja nessa igreja. E eu fico pensando: por que não damos valor a isso, irmão? Por que fechamos os nossos corações? Por que simplesmente pegamos as nossas coisas e vamos embora? Como se pudéssemos ir embora de algo que Deus colocou nas nossas mãos a fazer. Ouça a voz do Espírito esta manhã. Um coração, quando está endurecido, ele tem uma solução. Queria que você abrisse sua Bíblia, Ezequiel, no seu capítulo de número 36. E você pegasse essa palavra para você esta manhã. Eu já estou terminando. Ezequiel, seu capítulo de número 36, versículo de número 26. Eu posso ler desde o 16, 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundície de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que o contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, e os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são esses o povo do Senhor. Porém, tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome.
que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Versículo 24, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Preste atenção no versículo 26. Dar-vos-eis coração, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Qual é o teu ministério? Qual é a tua utilidade na casa do Senhor? Você tem ouvido a voz do Espírito? Você tem ouvido o que Deus tem falado através desse púlpito? Ouça o teu pastor. A nenhum outro Jesus chama de anjo, senão pastor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ouça a voz do teu pastor, porque Deus tem muito a falar ao teu coração. Fique de pé, eu quero orar contigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que de repente foi uma palavra dura. Mas o Espírito de Deus quer falar muito ao teu coração. Está começando um novo mês, irmãos. Ouça a voz do Espírito. Deus tem grandes coisas para fazer sobre a tua vida. E se você que entrou nesta casa hoje com o coração um pouco endurecido, esse é o momento, o Espírito de Deus está neste lugar.
saudade.